Olá, concurseiro! É sempre bom encontrar você aqui no canal do Mestre Mário. Hoje trouxe algumas questões de nível médio da VUNESP que contemplam assuntos gramaticais. Vamos ver a primeira. No enunciado, éramos 9 milhões, agora somos 13 milhões e meio de miseráveis. A relação de tempo verbal, ou seja, que ela está contemplando o verbo, estabelecida entre as formas destacadas, também está presente na frase a seguir, que atende à norma padrão. Então, aqui está pedindo, veio simplesmente para ilustrar o que realmente aqui importa, em qual das alternativas o verbo foi empregado de maneira correta. Antigamente teve 9 milhões, agora é 13 milhões e meio de miseráveis. Está correto? Então, antigamente teve 9 milhões, aqui eu vou falar 9 milhões de pessoas teve ou existiu, ou usarei no plural. 9 milhões, como está no plural, eu vou falar o quê? 9 milhões existiram, ou então existiram, vamos escrever aqui, ou então 9 milhões, o que eu posso falar? Tinham, ok? Então, se está no plural, o verbo precisa estar no plural. Também poderia usar o que aqui? Antigamente havia 9 milhões, aí não vai para o plural, veremos daqui a pouco. Agora 13 aqui é o quê? 13 é no plural, 13 milhões não, 13 milhões são. Agora são 13 milhões, então por isso aqui o verbo deveria estar no plural e aqui também, descarto a alternativa é. Antigamente havia 9 milhões, aí você observa, mas 9 milhões está no plural. Ok, mas aqui nós temos o verbo haver. Eu poderia substituir por existir? Antigamente existiam 9 milhões, ok. Verbo haver no sentido de existir, você sabe, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, é aquele verbo que não flexiona, ele vai vir sempre na terceira pessoa do singular. E aí nós não temos sujeito. Ah, mestre, mas aqui 9 milhões não está exercendo a função de sujeito? Não, de jeito maneira. Se você tem o verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito e ele não vai para o plural. Simples assim. Então, havia 9 milhões. Agora são 13 milhões, aqui está no plural. 13 milhões ou 13 milhões são. Então, o verbo também precisa estar no plural. Então, são 13 milhões de miseráveis agora. Então, olha aqui, ó, 13 milhões, eu vou falar 13 ou 13 são. Então, neste caso aqui, a alternativa B está correta. Antigamente haviam 9 milhões, acabei de dizer o que? O verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. Então, o correto seria o quê? Havia. Então, posso descartar aqui. Agora, tem 13 milhões, eu posso falar o quê? Agora, há 13 milhões. Antigamente houveram verbo haver, independente de ser presente ou passado, no sentido de existir, é sempre no singular. Então, antigamente houve 9 milhões. Agora existem, ok, está correto. Antigamente tinha 9 milhões está no plural. Eu vou falar 9 milhões tinha ou 9 milhões tinham. Então, 9 milhões tinham, por quê? Aqui, ó, neste caso, nós temos aqui o sujeito no plural, então o verbo precisa estar no plural. Antigamente, 9 milhões existiam, tinham, e aqui está no singular, então está errado. Agora, existe, eu falo o quê? 13 milhões de pessoas. Eu vou falar 13 pessoas, você simplifica na hora de resolver a prova. 13 pessoas existe ou 13 pessoas existem, não é isso? Então, sujeito plural, o verbo também no plural. Simples assim. Deixe aqui nos comentários se você acertou esta questão. É uma questão mais de nível médio, não muito difícil e que dá para você acertar nas provas. Vai ter pontuação também na sua próxima prova da VUNESP, questão muito recente, questão 2020. O uso da vírgula está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Vai ter vírgula, eu sempre faço aquela analogia, aquela brincadeira, não quero estar no SPC, então eu não quero também o SVC. O que quer dizer isso? Isso aqui é clássico, a VUNESP cobra muito. Você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. O homem, vírgula, comprou o carro? Não. O homem, sujeito. Vamos fazer aqui. O homem comprou o carro.
Então aqui, ó, quem comprou, eu poderia colocar uma vírgula ou não? Não posso separar o sujeito do verbo, não posso, então não pode ter vírgula. Ele comprou o quê? O carro. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto, aqui eu tenho um objeto direto. Não posso separar, poderia ter uma vírgula aqui? Não. Não posso separar o verbo do seu complemento. Então vamos ver aqui. Ao visitar o idoso, quem sugeriu? O médico. Aqui nós temos o sujeito. Aqui eu tenho o verbo. Posso ter essa vírgula? Não tem. Descartou já. Ficou fácil. Vamos compreender melhor? Ao visitar o idoso, então aqui vai ter uma vírgula, por quê? Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial. As orações adverbiais, quando elas vierem antes, quando elas forem deslocadas, ou seja, elas vierem no começo da frase, ou antes da oração principal, então aqui ela veio deslocada, ela está antes da oração principal, ela virá separada por vírgula. Ao visitar o idoso, vírgula, o médico sugeriu que este aqui não vai ter vírgula, porque aqui o sujeito e aqui o verbo. Sugeriu que esse fosse fazer exame. Quem deveria fazer o exame? Este aqui está exercendo a função de sujeito e aqui verbo. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Então já descartei a alternativa A. Vamos ver a próxima. O alfaiate, olha, complicou, hein? O alfaiate, avô de Leila, preferia viver. Essa está muito. Vamos descartar já? Vamos compreender. O alfaiate, aqui deveria ter uma vírgula. Por quê? Aqui eu teria um aposto. Então, aposto explicativo é aquele que vai explicar o termo anterior. Quem era o alfaiate? Avô de Leila. Então, estou explicando aqui que o alfaiate é o avô de Leila. Aposto explicativo vem entre vírgula. Preferia viver. Ele vai viver como? Naturalmente, sem remédios. Então, aqui nós vamos também tirar a vírgula, porque eu não posso separar o verbo do complemento. A família ela era o quê? Então, aqui eu tenho um verbo, aqui eu vou ter um complemento, não posso. Com o idoso, pois queria ajudá-lo, aqui está correto. Você vai se lembrar que antes das orações coordenadas, sindéticas, explicativas e também as adversativas, mas, porém, pois, porque, no caso explicativo, nós usamos a vírgula. Aqui ela está errada porque separei o verbo do complemento. Os pomares de hoje, e agora tem vírgula ou não? Tem dúvida? Infelizmente recebem muitos agrotóxicos. Tem dúvida? Deixa. Vamos ver a próxima vírgula. Ele recebe o quê? Verbo e aqui complemento. Posso separar o verbo do complemento? Não pode. Agora aqui, de hoje, aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo, não é isso? Ele está deslocado. Quando ele está deslocado, ele vem entre vírgulas. Nesse caso aqui, ele é de curta extensão, porque até três palavras ele é considerado curto. E se eu tenho adjunto adverbial deslocado, nesse caso ele é de tempo, deslocado aqui, de curta extensão, o uso da vírgula é facultativo. Você poderia usar e poderia não usar. O que fez com que esta alternativa estivesse errada foi o uso da vírgula separando o verbo do complemento. Alternativa E está correta. Por que ela está correta? Reflita aí. Então aqui, vamos compreender. Por mais que a família insistisse, o avô de Leila não aceitava a ajuda. Aí você vai compreender qual que é a ordem direta das frases. Eu tenho o quê? O sujeito, depois eu tenho o verbo, complementa e depois vou ter os adjuntos. Neste caso aqui, ó, por mais que a família insistisse, nós vamos ter o que aqui? Ó? Uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Acabei de dizer lá na alternativa A que as orações adverbiais, quando elas vêm deslocadas, ou seja, quando elas vêm no começo da frase, antes da oração principal, elas precisam vir separadas por vírgula. Então, aqui, a alternativa E está correta porque a vírgula está separando a oração subordinada adverbial concessiva. Se ela veio antes, ela está deslocada e virá separada por vírgula.